Olá! Hoje eu vim contar uma história para vocês e ela está aqui no meu cubo mágico. Vamos ver o que vai ser? Um cordeiro. Tem mais coisa aqui. E um coelho. Um cordeiro e um coelho. Já sei! A história da verdadeira Páscoa. E essa história começa há muitos anos atrás. Muito tempo mesmo. Existe um povo que foi o primeiro povo a comemorar esta festa chamada Páscoa, o povo hebreu. Há muitos e muitos anos atrás, esse povo foi escravizado num país chamado Egito. E esse povo clamava a Deus por libertação. E Deus ouviu o clamor desse povo. Ai, que bom! Levantou então um homem chamado Moisés. E esse homem conduziu o povo à libertação. Então Deus pediu que todo ano eles comemorassem esse dia. Páscoa, em hebraico, Pache, que significa passagem. A passagem da escravidão para a liberdade. Então, todos os anos, eles comemoram a Páscoa. Depois, então, de muito tempo para frente, e esse povo passou a ser chamado de judeus. Existia uma promessa. Muitos profetas falavam da vinda de um Messias, do Salvador, daquele que seria o Filho de Deus, que viria para instituir um novo reino, um reino de paz, um reino de amor. E todos aguardavam a chegada desse Messias. Então, uma virgem chamada Maria, que também esperava com um coração ansioso em Deus pela vinda do Messias, foi visitada por um anjo. E esse anjo disse que ela era bem-aventurada e que Deus tinha encontrado graça nela e que ela receberia um grande presente de ser a mãe do Messias, do Salvador, e que ela deveria dar o nome para ele de Jesus. E ela disse sim! Ai, que bom! E ela perguntou como que seria isso, porque ela ainda não era casada, mas o anjo disse que o Espírito Santo viria sobre ela. E ela confiou. E ela estava prometida em casamento a um outro rapaz maravilhoso de um coração enorme chamado José. José, temente a Deus, também recebeu a visita do anjo. E ele também disse sim, crendo na missão, e os dois, então, se casaram. Depois de um tempo, o menino nasceu. Nasceu não num palácio, como deveria ser, né? Porque ele era o rei. Mas nasceu num lugar simples e humilde, mas cheio de amor. Então, reis magos os visitaram, levando presentes dignos de rei. Os pastores e os anjos clamavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Depois desse grande acontecimento, Jesus cresceu em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Foi dado então o tempo dele exercer a missão dele na vida pública. E ele passou a vida aqui fazendo bem, curando os doentes, libertando, devolvendo a esperança, mostrando o quanto o Pai do céu nos ama, o quanto devemos perdoar e amar uns aos outros. Foi tanto amor que foi derramado que então muitos discípulos começaram a segui-lo. Estava perto então da festa da Páscoa e ele foi a Jerusalém, aclamado por muitos. Foi num burrinho, sinal de humildade. Então, com ramos de oliveira, eles clamavam: Hosana, 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 Hosana.
Naquela mesma noite, ele celebrou a ceia com os seus discípulos. Instituiu ali a Eucaristia, que é o seu corpo e sangue entregue por nós, na espécie do pão e do vinho. Quando consagrados, não foram mais pão e vinho, e sim corpo e sangue de Jesus, dado para nós, para nossa salvação. Infelizmente, tinham pessoas que invejavam muito e não acolheram a boa nova que Jesus trouxe. Que triste. Então, naquela ceia, uns dos discípulos, aqueles que Jesus amava, um deles o traiu e vendeu Jesus por algumas moedas. Bateram nele, fizeram muito machucado, condenaram Jesus à morte, e das piores mortes, a morte de cruz. E foi assim que ele salvou o mundo. Foi no seu sangue derramado na cruz que Jesus nos lavou dos pecados. Ele que foi o Cordeiro de Deus. Antigamente, entregavam-se os cordeiros às ovelhas para a salvação e remissão dos pecados. E Jesus foi o Cordeiro de Deus, entregue por nós. O Senhor amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para a salvação. E foi assim que Jesus abriu a porta do céu para nós. Os discípulos, olhando Jesus na cruz, pensavam que era o fim. Parecia o fim. Parecia que a história ali não iria mais para frente. Então, colocaram o Senhor no túmulo. Então, se passaram alguns dias e uma das discípulas, chamada Madalena, foi ao encontro do túmulo. E qual foi a surpresa dela quando ela viu o túmulo vazio? Ela pensou que tinham roubado o corpo de Jesus. Foi então que 2 anjos apareceram para ela e disseram: "Por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Jesus ressuscitou." E ela foi e contou para os outros discípulos. Depois de um tempo, Jesus apareceu a esses discípulos. Apareceu num corpo glorioso e com as chagas para mostrar que ela é Ele mesmo. Então, a festa da Páscoa é a vitória de Cristo sobre a morte. A cruz não pôde detê-lo. Ele trouxe para nós a vida em abundância. A todos aqueles que acolhem que Jesus é o Senhor. E nós da família Brincante desejamos a você uma feliz e abençoada Páscoa. E você pode estar me perguntando: e o coelho, onde fica nessa história? E eu já vou te explicar. Existem na Páscoa diversos símbolos da Páscoa. Um deles é o coelho, porque o coelho, quando ele tem filhotes, ele não tem apenas um filhote, não. Ele tem muitos e muitos outros. Ele tem muitos filhotes. Olha quantos filhotes! Então, o coelho representa a vida em abundância, a fertilidade. E o ovo? O coelho veio do ovo? Não, o coelho não veio do ovo. O ovo é um dos símbolos da Páscoa que representa a vida, porque dos ovos nasce galinha, nasce pintinho, nasce então tartarugas e tantos bichinhos. O ovo representa a vida. O peixe também é um dos símbolos da Páscoa, você sabia disso? O peixe é um dos símbolos cristãos, que diz para nós que nós devemos estar mergulhados na vida de Cristo, mergulhados neste mar de amor que é o próprio Senhor. Um outro símbolo da Páscoa é a vela. A vela que é a luz de Cristo que ilumina o caminho a qual devemos seguir.
E a vela também representa a luz do nosso batismo. E essa é a história da verdadeira Páscoa. Desejamos a todos uma feliz Páscoa e que Deus abençoe.